Começando o vídeo aqui com 3 historinhas pra vocês, muito boas hoje, hein? Primeiro, historinha falando do Big Ramy é foda, hein, cara? Desculpa aí, Big Ramy. Big Ramy estava lá na FIBO, lá na Europa, na Alemanha, e deu uma entrevista, falou aí sobre os seus planos. E o Erex Muscle trouxe aqui um resumo do que ele falou, ou basicamente tudo que ele falou. Lembram que o Dan Solomon falou que talvez podíamos ter o Big Ramy no Olympia esse ano, fazer uma volta triunfal pra fazer a despedida. Tem se falado disso, tem se jogado isso aí, e pelo que foi dito mais no começo do ano, porque quem falou isso aí foi patrocinador do Big Ramy e o Don Solomon, que é o presidente do Olympia, parece mais uma tentativa do patrocinador e do Olympia de trazer o Big Ramy do que algo realmente que ele tenha vontade de fazer. E na entrevista ele fala o seguinte, falou, tentei o meu melhor para estar no Olympia esse ano, só que eu venho tendo problemas com alguns músculos que precisam ser arrumados. Se eu voltar, eu tenho que voltar mais forte do que antes. E aí a gente sabe que o Big Ramy tá com quase 40 anos, que o tempo passa para todo mundo, não tem ninguém ficando mais novo, ele já vinha de lesões, aquele monte de coisa, o descanso pode ajudar, mas talvez também a lesão não vai ter jeito. Ele tentou células-tronco. Quem tá no esporte, quem é treinador, quem acompanha, quem tá ali, os dirigentes, patrocinadores sabem que a dificuldade para esse cara voltar é imensa, que a chance dele voltar, pensando que ele quer voltar melhor do que antes, é mínima. Ele continua e fala o seguinte, olha só, eu não posso dizer 100% agora de certeza, mas eu posso dizer que a essa altura, 80% de chance de eu estar no Olympia. Eu vou tentar, eu amaria voltar, mas aí são 20% de chance dele não ir, né, cara? Se a gente fosse apostar dinheiro na volta do Big Ramy, cara, eu apostaria que ele não volta, tá? Pode acontecer por pressão de patrocinador, pode ser que mesmo ele não querendo, ele acabe voltando por essas pressões externas aí e tudo mais. E obviamente que pro Olympia seria algo extremamente interessante, porque, cara, a volta do Big Ramy chama a gente pro pay-per-view, chama a gente pra assistir, é um cara que tem uma base de fãs no Oriente Médio enorme. E aí, quando ele fala de alguns músculos que ele tem que consertar, notadamente são costas, olha, ele faz a remada, vocês veem que não acontece nada aqui, né? E os tríceps dele, que estão também bem murchos, mirrados ali e tudo mais, até se imagina que seja algo em termos de ativação neuromuscular. Então a gente vê aqui a parte baixa dos dorsais dele meio que sumiram e os tríceps também. São os pontos que ele gostaria de melhorar através de terapias, tratamentos, mas que aparentemente não parece que tá funcionando tanto. Vamos continuar vendo. Eu quero falar rapidamente para vocês aqui do Amino Powder 10 da Growth, aminoácidos essenciais, incluindo os BCA. Excelente opção para fazer aí shake intra-treino para manter essa musculatura nutrida, e um bom aporte de aminoácidos essenciais aí no timing correto vai amplificar sua resposta hipertrófica, além de propiciar aminoácidos que são aí os blocos primordiais da construção e hipertrofia muscular. E como sempre, né, pessoal, aminopolareza Growth, custo-benefício maravilhoso, extrema qualidade. Corre lá agora então no gsupplementos.com.br, garante o seu. Meu sabor preferido é o de limão. E não esquece o meu cupom, cupom Chain, para fortalecer o projeto. Quando você comprar na Growth, usa o cupom Chain, você está apoiando quem apoia demais aqui o canal para continuar produzindo conteúdo de qualidade para vocês. A polêmica do Stuart Sutherland aqui contra os brasileiros continua. Tem muito brasileiro que concorda, ele falou assim que, pô, os fãs brasileiros trocaram o Ramon pelo Kaique, que a lealdade do fã do bodybuilding, ele não falou só do brasileiro, falou do mundo todo, é uma memória de peixinho dourado, uma lealdade de cobra e tudo mais, o que não é tão mentira, a gente falou sobre isso na hora do almoço. A teoria é aquela que eu falei, pô, os times de futebol, por exemplo, são entidades centenárias, então isso passa de pai para filho, é mais difícil. Geralmente quem torce para um time de futebol torce a vida inteira, desde criancinha. O bodybuilding é um esporte individual, o atleta tem uma carreira muito limitada em termos de duração, por isso que vai aparecer um atleta hoje, vai durar aí 4, 5, 6, 7 anos de repente, depois ele vai parar e os fãs vão procurar o outro cara, o novo que tá chegando. Isso é mais que normal, nunca aconteceu e não vem acontecendo só nesse caso, acontece desde sempre no bodybuilding. São poucos caras que conseguem se manter extremamente populares mesmo depois que param, você conta nos dedos. Então nem acho que seja algo muito bizarro, e aqui o Ruiz The Best Bodybuilder aproveitando, né, dessa
situação, falando bastante sobre isso, trazendo bastante. Alguns perfis internacionais deram aqui as suas opiniões. O Rex Muscle, o Dave Palumbo, falou: cara, você vai se tornar uma celebridade nacional no Brasil. Então os caras tiram aí um pouco de sarro quando tem situações assim, dão uma tiradinha ali. O Ron Harris fala que também esses fãs são fanáticos pelos seus heróis, mas eles são rápidos em virar as costas quando eles não performam tão bom quanto esperado. E realmente, o brasileiro gosta muito de campeão, né? Então também acontece isso também, tá? O Stuart Sutherland aqui falou, cara, ele achou um pouco ruim, né? Falou assim, cara, você tá desesperado por conteúdo, pra ficar tornando isso um big deal, pra ficar tornando isso um assunto, não sei o que lá, esse esporte, ele é chato pra caramba, ele dá risada. Mas a real é o seguinte, possivelmente os fãs BR estão enchendo o saco lá do Stuart Sutherland e ele já tá ficando meio preocupado. E aí, quem repercute, porque ele falou um negócio daquele, ele queria repercussão. É óbvio que queria, ninguém é bobo aqui. Aí quando começam a repercutir, ele falou, ô, para com isso, brother, o que é isso? Porque talvez ele já sentiu ali o peso da galera. Até o Brian Powers, que é o presidente do Arnold, comentou aqui, o que tá acontecendo aí, cara, não sei o que lá. Bizarro, né? O André Pierin, que é o novo treinador de poses do Ramon, tá lá em São Paulo, foi ajustar a pose do Ramon, vai ficar por ali durante 3 dias. E olha só a pose de quem que ele ajustou, do Menegatti também. O Menegatti, que é bem preocupado com as poses, é um cara que vem trabalhando isso. Tem uma outra professora de poses também. Mas aqui o André Pierin fala o seguinte, é um pouco das poses do incrível Matheus Menegatti. Menegatti e Ramon, que são os 2 maiores classics brasileiros nesse momento aí, em termos de colocação. O Menegatti voando também. Inclusive saiu um vídeo no canal do Menegatti, ele que trocou de patrocinador, foi pra Integral Médica, foi anunciado lá na feira do Arnold, e no título do vídeo no canal dele fala, Pacholoc ou Cruz, quem será o meu novo treinador? E é um vídeo no qual ele responde perguntas. E aí, ele indo pra Integral Médica, ficou aquela questão, realmente, o público começou a indagar. Pô, o Menegatti treina com o Pacholoc, que é da Max Titanium, agora ele vai pra Integral, vai pro Dark House, tem o Marcelo Cruz lá, que é um excelente treinador, será que vão obrigá-lo a mudar? E ele explica aí que não, que um dos fatores que foram conversados aí nessa negociação com a Integral foi justamente isso, que ele mantivesse o Pacholoc, e o Pacholoc tem uma excelente relação ali com a galera também. Bom, ele tem essa relação com todo mundo, né, cara? É muito difícil não gostar do Pacholoc, e isso acaba abrindo muitas portas e permitindo muitas possibilidades, como esse caso aqui. Então, além do Pacholoc, o Menegatti está utilizando aqui também do André Pierin, do André Pagé, que é do mesmo time que ele, que também é da Integral. E o Pagé, olha só, o duplo bíceps de costas, ele dá uma pausada aqui em Menegatti, por respeito, hein, cara? Pausada aqui no glúteo. Mas ele tá ligado que eu sou amigo dele. O Pagé fala o seguinte, ó, um pouco das poses do incrível Menegatti, que está assustadoramente grande, que já veio posando muito bem. Eu apenas revisei a biomecânica para garantir que tivesse a melhor abertura de dorsais, sem achar que deveria contrair o peitoral. O peitoral é um ponto fraco do Menegatti, então ele tem uma preocupação maior com isso, ele tenta fazer algumas coisas. O André Pierin continua aqui, falou, quando ele tenta contrair o peitoral, fazia ele perder a expansão de dorsais. E ele continua aqui, que mesmo o peitoral sendo o ponto que ele mais precisa evoluir, na pose de duplo bíceps de costas ou de frente, o que a arbitragem mais quer avaliar é o frame dos dorsais, ou seja, a abertura, a linha, o quanto que ele faz o V-taper, etc. Por isso que eu falo, é um treinador de extrema importância por ter sido árbitro profissional internacional durante muitos anos. Ele tem não só conhecimento biomecânico, fisiológico, anatômico, como ele também entende muito detalhadamente como que são ali todos os meandros, todos os detalhes da arbitragem, tudo que os caras querem, tudo que os caras pedem dos atletas. E entre ontem e hoje, a gente pôde ver o quão bem servido a gente tá de Classic Physique, 2 caras Classics aí, top 10, o Ramon brigando por título esse ano aí, sem dúvida nenhuma, o Menegatti brigando para entrar no primeiro confronto, para bater top 6, top 5 aí, com boas evoluções, ambos trabalhando as poses, que serão um ponto muito determinante nesse Olímpia. Fico feliz de ver isso, cara. Fico muito feliz em ver, eu quero muita opinião de você. Comenta aí pra mim, vou ficando por aqui, mas já já eu volto com mais vídeos pra vocês. Valeu!